agronegócio pode, deve continuar. Nós não somos contra, isso seria uma estupidez, um tiro no pé. A questão é que não precisa queimar mais nenhuma árvore. Regarde, là-bas, il y a cette fameuse arbre que tu vois. C'est cet arbre que j'ai sauvé. Chaque fois que je passe à côté de cet arbre, je lui dis bonjour. Pourtant, il y a beleza. Ça me fait ma petite histoire. Olá, boa noite. Eu sou Adriana Couto, Metrópolis no Ar. 2019 foi um ano difícil para a cultura brasileira. Foram cortes de patrocínio, projetos extintos, produções paralisadas por falta de recursos, censura. A instabilidade tomou conta de um setor que gera emprego e renda para milhões de brasileiros. O primeiro golpe sofrido pelo setor cultural foram as mudanças na Lei Rouanet, que passou a se chamar Lei de Incentivo à Cultura. Uma fonte essencial para a captação de recursos através de renúncia fiscal de empresas e pessoas físicas. O governo federal reduziu o valor máximo de captação para cada projeto. Antes estavam no valor de 60 milhões de reais, agora terão um limite de 1 milhão de reais. Também reduzimos o valor máximo por empresa proponente. Se antes uma empresa podia propor vários projetos, até o limite de 60 milhões, a partir de agora, só vai poder chegar a 10 milhões na soma de todas as propostas aprovadas no ano. Para chegar ao limite de 6 milhões, só projetos de inclusão com pessoas com deficiência, prêmios, pesquisas, educativos em geral, óperas, concertos sinfônicos, eventos literários, exposições de artes visuais e datas comemorativas nacionais. Não possuem teto projetos de museus e memória, conservação, construção e implantação de equipamentos culturais e também salas de cinema e teatro em cidades com menos de 100 mil habitantes. A produção de grandes musicais foi a primeira a se manifestar contra as mudanças. E antes do ano acabar, conseguiu uma vitória. O governo federal voltou atrás da decisão e passou o teto de captação de recursos via lei de incentivo de 1 para 10 milhões de reais. Vocês são show! Vai ser show! Vocês são show! Vai ser show! Festivais importantes pelo país também foram rapidamente atingidos pelas mudanças na Lei Rouanet. Entre eles, o Animamundi, o Festival de Cinema do Rio, que pediu socorro na internet para não acabar, e a Mostra Internacional de Cinema de São Paulo. A gente tem que parar disso, que é achar que o setor cultural é um setor que explora uma sociedade e não contribui para essa sociedade. A cultura não é dissociada da educação. A cultura e a educação andam de mãos dadas. A Agência Nacional de Cinema, a Ancine, teve que suspender o repasse de recursos públicos para o setor audiovisual até reformular as prestações de contas dos projetos. O diretor-presidente do órgão, Christian de Castro Oliveira, foi afastado do cargo, acusado de falsidade ideológica e estelionato. A Caixa Cultural, que mantém 7 espaços em capitais brasileiras, suspendeu 7 projetos que seriam apresentados em suas unidades. Todos já tinham sido aprovados pelo órgão, e alguns deles até com previsão de estreia. Chamou a atenção que os espetáculos cancelados tinham viés político ou temática LGBTQIA+. Desde o começo do ano, a cultura perdeu o status de ministério, passando a ser uma secretaria especial do Ministério da Cidadania. Teve 2 secretários, Henrique Pires, que ficou 8 meses no cargo, e Ricardo Braga, que durou apenas 2 meses. No começo de novembro, a pasta foi transferida para o Ministério do Turismo e passou a ser chefiada pelo então diretor da Funarte, Roberto Alvim. Em novembro, artistas estiveram numa audiência pública no Supremo Tribunal Federal para protestar contra a censura à liberdade de expressão. Somos plurais, sim. Censura não combina e não está no nosso vocabulário artístico. Essa palavra não condiz com um lugar de criação, ela não é fértil. Censura não se debate, censura se combate. Porque censura é manifestação de ausência de liberdades e democracia não a tolera. É isso, censura não se debate, censura se combate. E para falar mais sobre esse assunto, a gente recebeu a advogada especializada em direito cultural, Cristiane Olivieri. Vamos rever?
A Constituição brasileira, ela garante a liberdade de expressão a todos nós. A Constituição vale para todos nós, não é para alguns. E ao Estado, cabe garantir que todos possam falar, e não o contrário. A mão do Estado é muito pesada quando ela censura, porque o produtor independente, ele fica aflito para onde ele vai correr e o que ele vai fazer. O Estado está fazendo o oposto do que lhe cabe. Claro. A censura é proibida no Brasil, né? Claro. Né? Se a liberdade é a regra, né, a liberdade de expressão é garantida aos artistas, aos produtores, aos jornalistas, ao cidadão, então a censura, ela é proibida. Porque você pode não gostar, né? Não gostar todo mundo pode, né? Não Agora, gostar, não todo mundo censurar, pode. né? Inclusive, um espetáculo, saia dele, não entre na exposição, não vá ao cinema. Não dê risada do humor. Assim, esse é o melhor que você pode fazer de protesto. Agora, você impedir que o outro expresse uma ideia, que a ideia fique presa no cérebro. E tem a questão da censura prévia. É isso, ela é sempre prévia, a ideia ainda não foi expressada. Se a ideia que for expressada causar danos, eles deverão ser ressarcidos. As pessoas que se sentirem, que sofrerem danos apuráveis, né? Não é tipo, eu me chateei, eu não gostei. Não gostar é uma coisa muito particular. Mas se eu de verdade estiver caluniando alguém, praticando um ato que causa danos, ele sim poderá ser indenizado, mas é posterior. Agora, tem aqui um guia prático para a defesa da liberdade de expressão, que foi lançado pelo Fórum Brasileiro pelos Direitos Culturais. Por que é que vocês decidiram lançar esse guia? Olha, a gente... Porque você faz parte do Fórum também, Eu faço parte do Fórum, com prazer. E o Fórum, ele é bastante propositivo e a ideia foi ter um guia que ajudasse as pessoas a entenderem quais são os seus direitos, como é que funciona a proteção constitucional para a liberdade de expressão, como é que você percebe que está acontecendo a censura e, especialmente, o que você pode fazer. Assim, o que a gente percebe, eu falo por mim, pela minha geração, né, que já tem mais de 50, embora tenha nascido num momento em que a censura era uma realidade, a gente virou gente quando ela não era mais. Então, esse mundo da abertura, ele já não é mais tão verdadeiro e, às vezes, a gente fica sem saber o que fazer. Claro. Né? Fica um pouco refém da situação. Então, a gente resolveu colocar assim, o que fazer, quem procurar? Porque também tem isso. Mas quem eu vou procurar? Com quem eu vou falar? Além de falar na imprensa, como eu posso fazer isso, né? E o Poder Judiciário, né, o que a gente chama de judicialização, ou seja, você entrar com ações contra esse Estado que está passando do limite, é o caminho, né? A Bienal do Rio mostrou isso, o edital da Ancine mostrou isso. Então, o Ministério Público, que é o órgão que defende os direitos coletivos, ele pode ser acionado. A pessoa que está no governo naquele momento, né? O governante de plantão, ele não é uma pessoa que faz o que ele quer. Ele tem que seguir o que a legislação determina. Então, tem que seguir. Estaremos atentos. Foi um prazer conversar com você. Prazer foi meu. Metrópolis de volta para relembrar momentos difíceis de 2019, porque este ano as nossas florestas sofreram ainda mais com as queimadas, né? Tivemos a maior perda de matas dos últimos 11 anos. O desmatamento fez com que as queimadas avançassem rapidamente pela floresta amazônica, com uma perda de 10 mil quilômetros quadrados de floresta. O levantamento foi feito pela revista acadêmica Global Chance Biology entre agosto de 2018 e julho de 2019. E a gente relembra aqui artistas que investiram seus talentos no propósito de alertar a sociedade sobre a importância de se preservar a natureza. A atriz Cristiane Torlone é uma delas. Durante 7 anos, ela produziu um documentário sobre a floresta amazônica. Eu fico me perguntando quando foi que a gente esqueceu que o nome desse país é o nome de uma árvore. O Amazônia, o Despertar da Florestania, ele talvez comece realmente a ser gestado há mais de 30 anos atrás, ainda na época da abertura e das diretas, quando eu fiz as minhas primeiras viagens para a Amazônia. Depois eu tenho um retorno profissional, gravando a minissérie Amazônia de Galvez a Chico Mendes, onde eu tenho o primeiro encontro com aquilo que se chama de devastação mesmo e queimadas. Não quero nenhum mato em pé, sobe todo mundo! Vamos devorar a floresta! A gente, na verdade,
não queria fazer um filme que fosse denúncia, mas sim um filme que fosse, de alguma forma, uma provocação para que as pessoas, ao final da sessão, elas quisessem se levantar das suas cadeiras e botar a mão na massa. Então, o filme ele tem como núcleo um lugar afetivo. Se a Amazônia é uma reserva para todos os seres humanos, ela não pode ser queimada pela vontade de um dono ou de um país. Por que o filme começa com a fala do Antônio Abujamra, grande provocador? Porque nós queremos dizer que o filme é visto através dos olhos de uma artista. Os economistas, ecologistas, climatologistas, as lideranças indígenas têm o seu lugar de fala, mas o olhar é este. Então, através da arte, eu exponho toda a minha angústia, ansiedade, urgência e indignação para que se possa salvar a Amazônia enquanto dá tempo. O homem em si é um animal mais feroz que existe. Ele destrói tudo, ele come tudo, ele faz tudo. O Brasil ele poderia ter a capacidade de ser um grande exemplo para o mundo, né? Para um mundo novo, sustentável. E a gente não pode perder essa chance. O agronegócio pode e deve continuar. Nós não somos contra, isso seria uma estupidez, um tiro no pé. A questão é que não precisa queimar mais nenhuma árvore. Pelo contrário, a gente precisa catalogar ainda as que sobraram, que são as centenárias, porque elas são testemunho vivo de um DNA de um país. Eu fui batizado, rebatizado pela floresta. Quer dizer, a gente tem que olhar para a floresta com essa riqueza e também olhar para aqueles guardiões da floresta, que são os nossos índios, né? E essa bagagem eles têm com eles ainda, quer dizer, de uma série de medicamentos, mas isso ainda nem foi estudado, nem foi visto, quer dizer, a gente está acabando com algo que a gente nem conhece. Metade, praticamente, dos ativistas ambientais que morreram na última década, morreram no Brasil. Quando eu ouvi o chamado da floresta e ela se revelou para mim, eu realmente não tive como dizer não. Então eu convido as pessoas a viverem também esse processo e se tornarem brasileiros mais brasileiros. Às vezes a gente fica cansado, mas a gente tem que resistir. Se não é o momento, quando será? Meu nome é Tupi. Sebastião Salgado recebeu este ano o Prêmio da Paz da Federação do Comércio Livreiro Alemão. Ele é o primeiro fotógrafo do mundo a receber a homenagem, considerada uma das mais importantes do setor cultural da Alemanha, entregue sempre no último dia da Feira de Frankfurt. Antes de receber o prêmio, Sebastião esteve aqui no Metrópolis e revelou os detalhes de uma nova série sobre a Amazônia, que será lançada em 2021. Você estava me contando agora que você chegou de uma viagem de 35 dias, que você estava ali sem celular, Verdade. isolado. E onde você estava, Sebastião? Eu fiz 2 reportagens. Uma com o Exército Brasileiro. O Exército Brasileiro tem me ajudado muito na realização de uma série de fotografias na Amazônia. Que é o seu novo projeto? É o meu novo projeto. Eu tenho fotografado várias coisas da Amazônia. Eu tenho fotografado a Amazônia ela mesma, com fotografias aéreas, em locais que são de muito difícil acesso. As fotografias da Amazônia, que normalmente a gente conhece, é uma planície enorme, verde, de árvores, com rios enormes no meio. Mas essas são as fotos mais fáceis de fazer. A Amazônia deve ter uma das maiores concentrações de montanhas do mundo. E a gente não conhece as fotografias das montanhas da Amazônia. A floresta subindo até 2.000 metros, às vezes 3.000 metros de altura. São coisas espetaculares. Então, eu estou tendo a oportunidade de fazer essas fotografias. Eu tenho trabalhado muito com as comunidades indígenas. Tenho trabalhado muito com várias delas, em vários estados. E passo tempo com essas comunidades. Depois, eu tive uma oportunidade imensa. O INPA, que é o Instituto Nacional de Pesquisa da Amazônia, me ajudou a montar uma viagem pelo Parque Nacional do Jaú. O Parque Nacional do Jaú é um parque colossal. Nós saímos de Manaus e, pra você ter uma ideia, eu saí da terra, entrei no barco e durante 25 dias eu naveguei.
E nessa viagem eu fotografei exclusivamente a floresta, as árvores, as vegetações, o reflexo da toda essa vegetação nos rios, o reflexo das nuvens, as tempestades, chuvas maravilhosas. Olha, é um espetáculo. Que colossal, maravilha, colossal, que vontade colossal. de estar com você. Ainda bem que você está fotografando tudo para a gente ver Não depois. vai ter. E essas fotografias nós vamos apresentar simultaneamente a partir de 2021 em vários museus. Aqui em São Paulo vai ser no Sesc, da 24 de maio, no Rio de Janeiro vai ser no Museu do Amanhã e em Paris, na Cité de la Musique, porque essa exposição ela vai estar ligada com a obra musical da Amazônia. Tudo que o Villa-Lobos compôs para a Amazônia. Que projeto maravilhoso. Pois é, com vários outros grandes compositores, com a música popular da Amazônia, das tribos indígenas, nós queremos trazer a Amazônia outra vez. Olha, a Amazônia é a maior concentração de biodiversidade do mundo. A Amazônia é responsável por toda a corrente de umidade que banha o planeta. A Amazonas tem no seu seio uma quantidade imensa de tribos. Existem mais de 80 grupos indígenas na Amazônia brasileira que nunca foram contactados. Então, a Amazonas oferece à espécie humana uma possibilidade de conviver com a sua pré-história. É uma coisa colossal. É claro. Isso tem que transformar a gente. Não é possível que isso não transforme a gente. Mas olha, eu aproveito aqui, por favor, Sebastião, vocês, para fazer uma transmissão ao Brasil, às autoridades brasileiras. A Amazonas, ela representa praticamente 50% do território brasileiro. Olha que o Brasil é um país imenso. É o quinto maior país do planeta. São 4.200.000 quilômetros quadrados o ecossistema amazônico. E ele precisa ser preservado. E para ser preservado, ele precisa ser conhecido pelos brasileiros. A Amazônia devia ser uma matéria a ser ensinada obrigatoriamente nas escolas primárias, nas escolas secundárias, nas universidades. Nós teríamos a obrigação de conhecer a Amazônia, de amar a Amazonas e de proteger a Amazônia. Sebastião, obrigada. Obrigada pelas fotos, obrigada pela reflexão. É um prazer estar com você sempre. Prazer. Obrigado, Adriana. Metrópolis de volta. O artista plástico polonês Franz Krajberg, que passou quase 70 anos no Brasil, morreu sem ver o fim do desmatamento na Amazônia. Desmatamento que também representa uma ameaça aos povos indígenas. Neste ano, um dos maiores defensores da natureza brasileira foi tema de um documentário. O simples toco de uma árvore caída, mesmo queimada, virava obra de arte nas mãos de Franz Krajberg. Algo compreensível, se tratando de um homem que conheceu todo tipo de privação. Eu não sei qual é mais cruel, a miséria da infância ou a miséria da guerra, mas sem dúvida, o mais cruel depois de tudo que eu passei, dizemos, no tempo da guerra, foi quando eu soube que perdi toda a família. Foi explorando elementos abundantes na natureza brasileira que Krajberg se tornaria um artista internacionalmente reconhecido. Foi cercado por essa natureza que o ser humano encontrou o que praticamente desconhecia até então. Chegar no Brasil, de repente, encontrei um pouco calor humano, que não existia na Europa. Depois, fugi da cidade, descobri a vida. Qual é a vida? A natureza. A Regina está aqui para visitar o senhor. Eu não sabia como ele iria me receber agora. O filme, na verdade, é essa longa conversa que eu tive com ele, né? Que eu vou recheando com imagens, vou ilustrando. Que há de novo? Eu chego, ele não sabia que eu estava chegando, me recebe de braços abertos, começa a falar e foi. Guggenheim Museum de New York. Já vi 3 vezes, mas eu neguei vender para eles fazer uma sala em New York, porque
Eles não querem saber da ecologia. Muito do que se fala do Franz é que ele é um rabugento adorável, que ele é um metódico incrível. Não estou de acordo com as mudanças que fizeram. Eu vou embora. Franz Krasberg, Manifesto, é também resultado de um trabalho de garimpo da diretora Regina Gerard. Eu preciso agradecer a 2 grandes amigos que foram super generosos comigo. Um foi o Walter Salles, que me franqueou 40 horas de material que ele tinha filmado com o Walter Carvalho fazendo a câmera. Na banda sonora tem um material precioso do João Meirelles, que é um jornalista, amigo do Franz também. Durante 40 anos ele gravava o Franz. Não poderia ser mais atual. É um filme extraordinário com um ser humano que ilumina tantas questões humanas que a gente precisa refletir. Avant, il y a 30 ans, j'ai passé ici, les arbres étaient tout fermés. On ne voyait pas le ciel. As pessoas não têm consciência do mal que estão fazendo para si mesmas, né? Para as próximas gerações, para os filhos, para os netos. Regarde, là-bas, il y a ce fameux arbre que tu vois. C'est cet arbre que j'ai sauvé. Chaque fois que je passe à côté de cet arbre, je lui dis bonjour. Potência, beleza! Ça me fait ma petite histoire. É um dos artistas que fez uma das obras mais contundentes do nosso tempo. Uma obra fantástica, para além do tempo dele. Eu acho que precisamos falar, não só falar, gritar. Salva a Amazônia! O documentário Franz Krasberg, Manifesto, será exibido em janeiro no Espaço Itaú Frei Caneca, aqui em São Paulo, e em fevereiro estreia em Belém, no Pará. Está previsto para o ano que vem, em 4 episódios, no formato de série, o filme Marighella, dirigido por Wagner Moura. O longa teve apresentação cancelada no Brasil por divergências com a Ancine, Agência Nacional do Cinema. Marighella narra os últimos anos de vida do criador do movimento armado Ação Libertadora Nacional, morto numa emboscada durante a ditadura militar. A estreia nos cinemas estava prevista para este ano, por conta dos 50 anos da morte de Marighella. O filme já foi visto em festivais internacionais em Portugal, França, Itália, Austrália, Chile, mas aqui não. Então a gente quer vê-lo em 2020. É com imagens de Marighella que a gente encerra o Metrópolis de hoje. E amanhã, estamos de volta. Tchau, tchau. Escutem bem o que eu vou dizer. Se algum de vocês quiser ir embora, a hora é agora. A única coisa que eu consigo prometer hoje é tortura e morte. Mas eu vou dizer uma coisa. Nós vamos revidar com toda a força o que aconteceu hoje. É importante eles saberem que a gente não vai parar. A gente não vai parar. As pessoas precisam saber que no Brasil tem gente resistindo e que essa luta é justa.